Reflexões. Quanto tempo eu não faço um só de reflexões, né? Ultimamente é só além devocional, mas hoje é uma reflexãozinha para você que tá aí assistindo, então bora lá. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Reflexões de um Tolo. Eu sou o Pedro e estou aqui para trazer uma reflexão para você, dessa vez uma reflexão mesmo. Faz muito tempo que eu não coloco aqui. E aí esse mês é o quê? O mês de abril. E o primeiro dia de abril é o famoso Dia da Mentira. E aí o pessoal da página da Aliança Jovem me pediu para escrever um texto que eu escrevi lá, então se você quiser ver, ó, tem aqui embaixo. O seguinte, se você é da Aliança, você tem a obrigação, né, de ir lá e seguir a página e acompanhar. Se você não é da Aliança, pode ir lá também, não vai fazer mal, você vai ser abençoado, tenho certeza disso. E esse texto aí fala do dia 1º de abril, que é o dia da mentira e tal, e o que a mentira produz e o que a mentira faz e tal. Então eu quis trazer essa reflexão aqui pro canal também, pra gente falar de mentira, e aqui eu tenho um espaço um pouco mais grande para eu poder falar mais e contar algumas outras coisas que não estão no texto, né? Porque o texto tem um limite, né? Senão fica muito coisa, aqui dá pra falar mais. Então bora lá. Quem nunca contou uma mentirinha no dia da mentira? Eu já, inclusive, como era besta. Quando eu era criança, teve um dia aí desses 1º de abril que eu falei pra minha mãe que minha irmã tinha se machucado, pra minha mãe vir logo pra casa e não sei o que. Minha mãe veio desesperada, tipo, preocupadíssima do que podia ter acontecido. Eu acho que eu falei que ela caiu da escada, alguma coisa assim. E ela chegou em casa e a gente, mentira, 1º de abril, Nossa, mano, pra quê? Ela ficou ficou morrendo de preocupação. Mas criança, né? Fazer o quê? Acho que todos nós já fizemos isso, assim, de brincadeira, né? No 1º de abril, né? Ou por alguma outra razão, para fazer alguma trollagem, para fazer alguma brincadeira, beleza? Pô, policiar. Agora, meu. Mas também, às vezes, a gente faz com uma intenção de, tipo, se livrar de alguma coisa, de não tomar uma bronca, né? De fazer, sei lá, de se livrar do seu problema, é uma forma também de você mentir, ou realmente para enganar e para levar alguém a fazer algo por algum motivo que nem existe, sei lá. Enfim, vários motivos. Se a gente olhar uma definição assim no Google, uma que é muito boa, é que a mentira é uma afirmação contrária à verdade a fim de induzir o erro. Então, quando você mente, você está sendo contrário à verdade e está fazendo a próxima pessoa, aquela que ouve a sua mentira, a errar, a cometer um erro. Então, quando eu falei para minha mãe aquilo, que minha irmã se machucou, caiu da escada, eu induzi ela a um erro de ficar preocupada por uma coisa que não aconteceu. Induzi ela a, tipo, vir correndo para casa, a, tipo, correr mais risco, né? Porque quando você está mais preocupado com alguma coisa, você não presta atenção ao seu redor e tudo mais. Então, tipo, eu expus ela numa situação por causa de uma mentira de brincadeira bem besta, né? Parando para pensar agora, fica pior ainda, né? Mas tudo bem, já foi há muito tempo. Como você aí que tá ouvindo, se você é crente, você sabe que Jesus falou o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas Jesus diz que Ele é a verdade. E se a mentira é uma afirmação contrária à verdade, a mentira é contrária a Jesus. Lá em João 8,44 é aquele famoso versículo que diz que o diabo é o pai da mentira e que nele não se encontra a verdade e que ele se apegou à mentira, ou desapegou da verdade, ele abandonou a verdade. Se Jesus é a verdade, quando a gente mente, a gente está fazendo a mesma coisa. A gente está se agarrando à mentira e abandonando a verdade, abraçando a mentira e negando, indo contra a verdade. E a verdade é o próprio Jesus. Então, a outra coisa é que a mentira induz ao erro. Então, ela faz alguém errar, seja você mesmo errar ou o outro errar. E a gente sabe que não é legal errar, muito menos fazer os outros errar. A Bíblia diz, né? Jesus diz em Mateus 18:7, ai daqueles que fazem os outros tropeçar, né? Esses terão um castigo bem pior, sabe? Tipo, então é ruim você fazer a coisa errada, mas é pior ainda você forçar o outro a fazer a coisa errada. A você contar uma mentira para alguém brigar com outro alguém. A você contar uma mentira que vai forçar a pessoa a tomar uma atitude que não é a correta naquele momento. Você contar uma mentira que vai fazer o outro cair num pecado. Mas assim, eu entendo que às vezes a gente não pensa nisso tudo, a gente não para refletir que, puxa,
a minha mentira vai produzir todo esse mal. Não, é só uma coisinha assim, é só pra não tomar uma bronca, ou é só pra não, sabe? Mas é que nem aquele exemplo que eu dei ali no começo da minha mãe, do tipo, quando eu falei, pô, tô brincando, é uma brincadeira, 1º de abril. Mas olha isso tudo, que agora eu, mais velho, consigo parar e refletir da preocupação que ela teve, de como ela andou, de como ela veio pra casa, sabe? Tipo, como ela tava com a cabeça, onde ela tava com a cabeça, né? E como isso podia ter produzido algo muito pior, que graças a Deus não produziu. E em outras situações também. E também, né, o problema é que a gente vai mentindo aqui, mentindo ali, né, meio que aos poucos, e no final se torna um mentirosão. Então ninguém é o maior mentiroso, tipo, mentindo uma vez. Vai aos poucos, e isso vai se tornando meio que viciante, porque você consegue se livrar das coisas ou ganhar coisas na mentira. Mas é assim, né, a mentira tem perna curta. Inclusive, tem uma historinha aí. Não, teve um dia que eu tava na casa do meu pai. Aí eu fui lá, né, tipo, era aquela época de criança assim que não gosta de tomar banho, mas que quando entra pra tomar banho fica meia hora. Então, eu tava nessa época assim, e eu não queria tomar banho, então o que eu fiz? Antes do meu pai chegar, eu me troquei, tipo, dei uma limpadinha assim, sei lá como, tipo, muito por cima, não tomei banho, só me troquei e fiquei quietinho. E aí, quando meu pai chegou, ele perguntou, você tomou banho? Aí eu falei, tomei. Tipo, pô, tô de pijama, né? Ele vai cair nessa aí. Aí ele foi olhar o banheiro, o box do banheiro tava seco. Tipo, como é que eu tomei banho sem molhar o chão? Então, meu, mentira tem perna curta. Então, mesmo no dia da mentira, que você quer só fazer uma brincadeira, cuidado, né, com essa sua brincadeira, porque, como eu disse ali, né, pode produzir alguma coisa muito ruim. No dia a dia, não abrace a mentira, não fica querendo ocultar as coisas, porque nisso você acaba se afastando e negando Jesus e abraçando o capeta, literalmente. Você vai pro lado totalmente errado e a gente tem que se esforçar para encarar situações com a verdade, porque às vezes é mais fácil mesmo mentir. A gente tem que se esforçar para, sabe, se soltar desse famoso jeitinho brasileiro de querer, tipo, ter a vantagem, de querer enganar o outro, de querer furar a fila, de querer falar pro outro alguma coisa que vai me dar uma vantagem, porque tudo isso acaba caindo na mentira, acaba caindo em você se tirar um proveito do outro, de você, tipo, prejudicar outra pessoa pelo seu próprio bem. E nós, como cristãos, temos que fazer o contrário. Muitas vezes a gente deve escolher se prejudicar pelo bem do outro, né? Não importa muito o que eu tenho, sou, sinto, mas como o outro está. Afinal, né, Jesus veio aqui, ele estava perfeito, ele estava sem pecado, ele estava, tipo, tranquilo, mas ele não ficou na dele, ele não tirou vantagem disso. Ele pegou os problemas de todo mundo, os erros e os pecados de todo mundo, colocou sobre si e, né, o resto é história. Então, gostaria de fechar essa reflexão com um versículo lá em Efésios 4, 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Então, que nós abandonemos a mentira, que a gente encare as situações com a verdade e com Jesus. Então, que Deus abençoe sua vida, que você possa viver uma vida de verdade, encarando as situações com Jesus e não abandonando Ele nessas situações. Dá um like, se inscreve, compartilha, comenta e é isso. Falou!